Existem locais ou lugares que marcam de forma indelével a escrita de muitos autores. São Pedro Moel marcou e de que forma a pena de Afonso Lopes Vieira. Para falar sobre este poeta, tenho comigo a professora Cristina Nobres. Muito obrigado pela sua presença. Diga-me, professora Cristina Nobres, a afirmação que eu fiz na introdução do programa corresponde à verdade? São Pedro Moel marca mesmo a escrita de Afonso Lopes Vieira? Eu, querendo falar de Afonso Lopes Vieira, só posso falar de Afonso Lopes Vieira em São Pedro de Moel. São Pedro de Moel foi a alma de Afonso Lopes Vieira. A casa que vemos, lá ao fundo, ele dizia: nesta casa eu sinto-me como num búzio e sinto o marulhar do mar. De certa maneira, a varanda da casa foi o local de eleição onde, não direi toda a obra, mas grande parte da obra de Afonso Lopes Vieira foi, pelo menos, planeada e esboçada. Isso não tenho dúvida nenhuma. A poética de Afonso Lopes Vieira respira os ares do Atlântico, então? Visto que aquela casa, a Casa Nau, como disse há pouco, foi o local onde ele se inspirou. Respira os ares do Atlântico e respira os ares do Pinhal, porque aqui nós temos as duas coisas. É o local onde a terra se acaba e o mar começa, mas também temos o Pinhal. E há um poema dele lindíssimo que é No Tronco da Floresta, e aí ele diz que se ouve também no tronco da floresta uma coisa que nós normalmente não ouvimos: a bondade da natureza. Isso é uma coisa muito importante. A poesia dele tem essa, ou transmite essa bondade da natureza? A poesia dele conheceu várias fases. Podemos dizer que, enquanto ele foi um jovem, esteve muito focalizado no decadentismo da sua época e fez muitas coisas relativas ao período de Coimbra, que foi lá que ele foi um grande estudante de Direito. Mas ele não queria Direito, ele queria escrever poesia. E então, qual jovem irreverente dos seus 25 anos, resolveu fechar essa época com pedagogicamente uma antologia que chamou Poesias Escolhidas, e fechou. E então, a seguir, começou o século XX e ele casou-se. E ao casar-se foi-lhe oferecida esta casa como presente de casamento pelos pais, tal e qual. Ao ser oferecida esta casa, eu penso que começou um novo ciclo na vida dele. Esse ciclo foi de alguma inquietação espiritual. Ele andava à procura de alguma coisa. E é um ciclo que nós podemos dizer, ele foi de certa maneira, ele dizia de si mesmo: eu sou um agnóstico. Era mesmo agnóstico? Mas que agnóstico era ele? Ele andava à procura de algo. E nessa altura, repare, os grandes amigos dele, por exemplo, o João de Barros, o João de Deus Ramos, o próprio Manuel Teixeira Gomes, eram pessoas que estavam mais de acordo com o republicanismo que estava nessa altura a emergir. E então ele foi muito influenciado por uma escola que na altura nós chamamos os vitalistas. Queriam encontrar a vida e queriam-se impor contra as injustiças da vida, da natureza. E então aí nós temos uma fase de inquietação, de grande inquietação, em que temos 3 livros fundamentais. Um deles é o Conto do Natal. E nesse livro fantástico, que é um livrinho, um folheto, ele chamava-lhe folheto, é um folheto quase de cordel, está a ver? Ele fez com que Jesus Cristo viesse cá, a esta terra, e encontrava 2 pessoas, um rico e um pobre. E o que ele via não lhe agradava, nem no rico nem no pobre. Quer dizer, que a vida continuava a ser uma grande máter, uma grande mãe dolorosa, de dores imensas. E Jesus Cristo não encontrava nada a não ser o silêncio. Então ele tinha que se ir embora outra vez. Este é um livro fantástico, quase ninguém conhece e que está também à espera de uma reedição pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Depois há um outro livro deste mesmo período de inquietação que acaba por ser também muito interessante, que é o ar livre. O que é que nós fazemos ao ar livre? Mas atenção... que respiramos, podemos dizer isso. Mas este livro foi renunciado por Afonso Lopes Vieira mais tarde. O Aquilino Ribeiro, que foi muito amigo dele, não percebia porque ele disse: isso é o melhor que o Afonso Lopes Vieira fez. É o melhor que fez, foi o ar livre. Está a ver? E de certa maneira, este ciclo foi um ciclo que ele encerrou quase como se quisesse encerrar, mas não queria encerrar dizendo que eu não encontrei nada, a não ser o silêncio. Então foi por uma via construtiva. E a via construtiva dele encontrou talvez os homens que são exemplos para nós.
E quem é que ele foi encontrar como exemplo? Olhe, o São Francisco, o Francisco de Assis. A poesia dele respira mais do Pinhal ou do odor do Atlântico? Do odor do Atlântico, não há dúvida nenhuma, mas não há odor do Atlântico sem Pinhal. Aqui as duas coisas estão juntas. Não podemos dizer ou isto ou aquilo, é isto e aquilo. Temos que usar aqui um i e não um o. Para além desse momento de conversão, de caminho, quando chegou ao final da vida, em 46, podíamos dizer que Afonso Lopes Vieira era cristão? Já tinha descoberto a fé? Ele descobriu em 17 também. Publicou Ias de Bruma, mas depois aqui na varanda desta casa, no dia 13 de outubro... A chamada Casa Nau, não é? A Casa Nau. No dia 13 de outubro de 1917, ele viu o chamado Milagre do Sol. Portanto, tinha havido a indicação aos pastorinhos que durante 5 meses, iria acontecer alguma coisa. E o supostamente Milagre do Sol foi visto por Afonso Lopes Vieira aqui. E a partir daí a obra dele mudou em alguma coisa. Radicalmente. Tanto que a casa dele tem uma capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Tem, pois. E aí ele dedicou essa capela em 1929 e penso eu que na mesma altura escreveu as palavras, a letra para o Ave de Fátima. Que a partitura existe na Biblioteca de Leiria e foi feita pelo amigo dele, o Viana da Mota. O porquê dele colocar uma capela em casa? O porquê dele colocar uma capela em casa? Necessitava daqueles momentos de silêncio? Talvez de estar em ele contacto... necessitasse, a mulher dele, ele sempre tinha dito, eu sou agnóstico, mas a mulher dele não. Era uma fervorosa católica, uma mulher de fé extraordinária. E ele quis que a capela, de certa maneira, fosse oferecida à mulher que fazia anos em agosto. E ainda hoje comemora sempre missa na capela em agosto, que pretende salvaguardar essa ligação de Afonso Lopes Vieira, quase um reconhecimento a que a fé da mulher tinha estado tão perto dele e ele precisou do Milagre do Sol para verificar que aquilo que não pode ser explicado às vezes tem que ser compreendido de alguma maneira. Os mistérios têm que ser falando ditos. um pouco também da casa, mas da varanda. Sim. Um local mágico. Foi lá que ele se inspirou para a maior parte dos seus poemas. Foi ali que ele rasgou os horizontes do Atlântico. É muito interessante, eu tenho pena que o Luís não tenha estado dentro da varanda, porque na varanda há um divã, um simples divã, a pobreza franciscana. Está a ver que tem alforjes de jumento em cima, onde ele se deitava para sonhar. E ele tirou uma fotografia a si próprio, porque ele foi um apaixonado pela fotografia, pelo cinema, foi um dos primeiros, e em que ele dizia: neste limbo, deixem-me ver, ouvir o que me diz o mar. O búzio, como falámos no início. Sonhar, mas esses sonhos dele, essa não era só imaginação, porque aí ele encontrava o que estava no além, e era o que estava no além que ele tinha necessidade de dizer e de escrever nos seus versos. Qual é o livro de eleição de Afonso Lopes Vieira? Para a professora Cristina Para mim, talvez Nobre. seja o último. Sabe que quando a gente escreve na juventude tem tendência a coligir, a fazer antologias. E depois rejeita-as, arruma-as e não volta a elas. Quando escrevemos alguma coisa perto dos 60 anos, nós já pensamos que não vamos viver mais. E quando já pensamos que não vamos viver mais, tudo se altera. E ele escreveu um livro em 35, onde a terra se acaba e o mar começa. Aí vivei eu, sonhei eu. E os meus cabelos embranqueceram. E penso que, para mim, esse é o melhor livro de Afonso Lopes Vieira, porque tem grande parte das fases da sua obra estão repletos nessa obra, que é também pequenina. É como se ele tivesse conseguido fazer uma antologia do final do ciclo da vida dele. E tudo está lá. No fundo, podemos dizer que é uma poesia que respira. A poesia e que nos ajuda dele, a respirar. A poesia dele respira, ajuda-nos a respirar, mas está tão esquecida, não há neste momento edições que nós possamos adquirir para podermos respirá-la, entende? A imprensa nacional está a tratar de uma, eu tenho a honra de pertencer a esse grupo que está a tratar disso, está praticamente pronta, no fundo estamos à espera que ela apareça, precisamos dela para podermos respirar Afonso Lopes Vieira. Deve-se aqui a este esquecimento de Afonso Lopes Vieira? Olha, ele sendo dizia um poeta muito, como foi. Ele dizia muito que a glória do mundo não lhe interessava. Longe estava ele de saber como isso ia, no fundo, estar de acordo com o que lhe aconteceu. Para finalizar, como é que define a poesia
do autor que abordámos no nosso programa? Eu acho que a poesia dele é mesmo a natureza. Ou seja, a fase das canções do vento e do sol, a fase do país lilás, desterro azul, que ele tem depois, acabou por ficar nele. A poesia dele é uma natureza. Por isso, ele continua a ser um panteísta. Se nós pensamos assim, então o Teixeira de Pascoais, que foi amigo dele, inicial, e no fim da vida, que foi mais longo, ainda falava dele, estava tão interessado em Afonso Lopes Vieira, porquê? Porque Afonso Lopes Vieira respirou sempre com muito mais panteísmo, a palavra disse ao Luís, e está certa, todas as saudades que nós temos dos lugares que habitamos e que nos habitam. E este local habitou Afonso Lopes Vieira, porque tinha a terra e tinha o Pinhal. Doutora Cristina Nobre, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço, foi muito bom. Afonso Lopes Vieira, um poeta a ler ou a reler neste verão.